Bom, aí tivemos cerca de 1h30, 20 e poucos minutos com o Jazz at the Philharmonic, né, um dos grandes grupos de jazz, que, como eu disse, ele não é bem um grupo, porque ele era montado para apresentações específicas. E ele foi a ideia de um dos homens que foi muito importante para o jazz sem pegar num instrumento, sem ser um músico, né? Que era aquele que a gente assistiu apresentando ali, que era o Norman Granz. Era um filho de imigrantes que nasceu em 1915 na Califórnia. Ele era de família judia e, e ele também é considerado o empresário de jazz mais bem sucedido da história. Em 44, depois que ele tinha servido o exército americano na Segunda Guerra Mundial, ele retorna então para a casa dele na Califórnia e ele resolve organizar um concerto de jazz onde o diferencial seria misturar músicos brancos e negros e o importante era a qualidade, não era ou tocar só músicos negros ou só músicos brancos, como era o comum na época na sociedade, que não se admitia muito essa mistura. Já existia outros músicos que faziam essa mistura, como Benny Goodman, o Louis Armstrong, mas não eram tão bem vistos, assim, a sociedade não aceitava tão bem. E o Norman Granz, ele resolve juntar, então, alguns músicos muito importantes e fazer um concerto que se chamaria a Jazz Concert at Philharmonic Auditorium, em Los Angeles. Aí a pessoa que estava fazendo o cartaz achou que o nome era muito grande, não cabia muito, e resolveu cortar e colocou só Jazz at the Philharmonic. E pegou, deu certo. Naquele primeiro concerto tinha como destaque o Nat King Cole, que tocou com outro nome, o Shorty Nadine, questões contratuais, ele não poderia aparecer na gravação. Teve o Illinois Jackson e o Les Paul, que depois ficou conhecido mais pelas guitarras que produzia, né, que era a guitarra Les Paul, bastante utilizada no jazz, no rock e no blues. Então o Norman Granz, ele faz esse concerto, dá tão certo que aí depois ele começa a organizar mais concertos na Califórnia. Então 44, 45 se concentra muito ali e a diferença desse grupo é porque está sempre mudando, sempre mudando. Depois ele, a partir de 45, ele começa a ir para outros estados dos Estados Unidos e províncias do Canadá. Depois ele começa a levar essa série de concertos para fora. E aí vai para a Europa, começa a fazer turnês europeias. Depois tem um determinado momento, a partir da metade dos anos 50, é só na Europa. E depois ele passa a ir para o Japão também. Teve uma outra turnê em 67, que é o mesmo ano desse concerto que nós assistimos, aqui gravado na Inglaterra. Mas aí ele fez mais uma turnê americana e foi a última. E o interessante falar... 67 foi? 67, esse foi... Então, o interessante é que ali ele mistura músicos de várias vertentes do jazz. Então, aqui a gente ouviu até um pouco de ragtime também, né, no piano do Ted Wilson, quando ele está só com o trio, com o Bob Crenshaw e com o Louis Bellson. Vai passando ali, tem músicos identificados muito com o swing, como Benny Carter, e outros que são de transições, como Coleman Hawkins, e músicos de bebop, como Dizzy Gillespie, e outros de West Coast Jazz, ali, como os Woodsins, que ficou muito famoso quando tocava com o Woody Herman e com depois o solo do Stan Getz também. A importância do Norman Granz, que ele é considerado pelos músicos de jazz, né, como uma figura emblemática, foi porque ele começa essas coisas de integração de músicos quando tinha toda uma luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, onde os negros queriam ter os direitos de andar no ônibus, de comer nos mesmos restaurantes, de frequentar os mesmos lugares, que não era permitido. E o Norman Granz, ele consegue levar essa consciência para esses músicos e também para a população, né? De entender que todos são seres humanos iguais, né? Sem razão para essa distinção. E o Norman Granz cancelou muitos concertos ao longo das turnês do Jazz at the Philharmonic, porque naquela época era muito comum chegarem músicos negros em um hotel ou em um restaurante e eles permitiram a entrada.
E o Norman Granz, ele dizia, não, esses são os músicos e é aqui que eles vão ficar. Se faziam cara feia ou se não admitiam, ele simplesmente saía e ia embora e não tem concerto. Em hotéis ele fazia a mesma coisa. Então ele foi lutando para que os músicos fossem aceitos como seres humanos, que tivessem seus direitos respeitados, e foi funcionando. Com o tempo teve uma organização maior nos direitos civis e ainda bem que há essa integração, né? Isso permitiu até ter um presidente negro norte-americano, provavelmente nos anos 50 seria algo inconcebível, né? Provavelmente ele só poderia entrar na Casa Branca se fosse para trabalhar em outra função subalterna. O Norman Granz, ele faz várias e várias gravadoras, ele era um homem com negócios que tinha uma visão muito apurada, porque ele sabia selecionar sempre os melhores. Então ele teve gravadoras, algumas das mais importantes, como a Verve foi dele, a Norgram. Depois ele vendia e ficava só como empresário. Ele foi empresário da Ella Fitzgerald, do Oscar Peterson e de outros. E depois ele fazia uma nova gravadora e como ele se dava tão bem com os músicos, ele era tão respeitado e tão admirado, os músicos, quando rompiam o contrato com as outras gravadoras, iam para as novas gravadoras dele. Aí ele ficava alguns anos e vendia de novo, hein? Ele fez fortuna, né? Que tinha esse respeito. Os músicos sempre queriam estar perto do Norman Granz. Ele foi também um dos curadores e ajudou muito no sucesso do Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, que é até hoje considerado um dos mais importantes. Então, ele fazia a seleção de muitos músicos para tocarem lá, ele era o homem dos contatos, né? Então, ele consegue ter esse respeito todo, até que depois em 83, ele organiza a última série de concertos do Jazz at the Philharmonic. O último concerto é no Japão, né? Então ele consegue levar o jazz para o mundo inteiro e esse era o objetivo dele. Ele dizia que o jazz era como a América, o jazz era da América, nesse sentido de ter várias origens, várias etnias, e o objetivo dele era levar o jazz para o mundo inteiro, sempre respeitando a qualidade e não questões raciais, questões étnicas. E isso ele conseguiu. Conseguiu levar o jazz para vários lugares do mundo, apresentar para públicos que às vezes não iriam assistir determinados músicos, e eles estavam lá para se apresentar, enfim. E ele depois vai em 2001, já quando estava aposentado e tal, já estava bem de vida. Mas o legado dele seguiu, né? E hoje não existe mais um grupo como ele, porque não existe mais um homem como o Norman Granz para organizar também. O que existe hoje são alguns músicos importantes de jazz que se reúnem, vez por outra, em alguns lugares do mundo, em alguns festivais e tal. Mas nesse modelo não existe uma coisa de quem viveu essa época, quem viu, tem o privilégio de ter vivido algo muito importante. Ali, então, a gente viu nesse concerto de 67, Dizzy Gillespie, que ele, na época, já era considerado um dos grandes nomes, né? Tanto que quando ele apresenta, ele diz, todos vocês conhecem o Dizzy, né? Porque ali ele já tinha feito a revolução do bebop, estava na época do jazz afro-cubano, tanto que ele toca uma composição do Tiano Pozzo, que é um cubano que tocava com ele também. Coleman Hall, homem que levou o saxofone para frente nos palcos, James Moody, Clark Terry, enfim, Teddy Wilson, só grandes músicos. Então, essa era uma explanação que eu queria fazer sobre esse grupo tão importante, que é o Jazz at the Philharmonic. E deixo aberto, quem quiser contribuir, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Quer dizer alguma coisa? Em primeiro lugar, obrigado pela apresentação JATP, tão importante, né?
na história do jazz. Sim. Muito importante. Pelas razões que você deu. A harmonização, né, racial, a qualidade musical Que era a prioridade. e a sistematização, né, da apresentação do jazz. Em termos dos Estados Unidos, é o que eles chamam de música clássica americana. Mas não só nos Estados Unidos, porque nós admiramos também. Sim. A verdade é que nós estamos aqui fazendo isso, admirando, né? Essa expressão musical, que é tão criativa. Eu gostaria de fazer algumas observações Pois não. sobre, musicais, né? Uhum. Sobre o que a gente viu. Eu vou pelos instrumentistas, né? Pelo que a gente viu dos instrumentistas. Sim. Eu achei que o Louis Bellson, por exemplo, está muito bem, ele está flexível e ele parece muito moço. Uhum. E 67 ele já devia estar meio velhinho. Ele estava com mais de 40 já. Por volta muito uns 45 ou para mais. Muito Por aí. mais. Estava mais moço do que eu pensaria. Eu achei que musicalmente ele estava muito bem. Flexível, energético. O Teddy Wilson era um músico no começo, do swing, Sim. né? Quer dizer, ele está velhinho, mas é comovente que o Norman Granson apresente ali, inclusive faça fundo Uhum. de alguns, não alguns, a maioria das músicas. Ele é o pianista do concerto inteiro, não necessariamente que ele toque em todas as canções, mas ele estava presente em todas. Isso aí ilustra um pouco o que você disse. São eras diferentes também. O Teddy Wilson claramente está lá atrás, em termos de dicção musical, né? Se pensar nos anos 30, ele foi o pianista que acompanhava a Billie Holiday. E depois o Benny Goodman, com o Gene Cooper. O swing no começo. Né? Uhum. Eu achei muito interessante ver ali os Oud Sims. Sim. Os Oud Sims, você sabe, que era aquele quarteto famoso do Woody Herman, do Four Brothers. Né? Que tinha entre seus componentes eram o Serge Chaloff. O Serge Chaloff, e o mais O famoso Kuhn. deles, o Stan Getz. Sim. Aliás, eu achei que o cara é a cara do Stan Getz. Quem? Eu nunca tinha visto, né? O Zoot? O Zoot sempre é a cara do Stan Getz, a cara física. E musical também. O que eu queria dizer é que ele tocou ao lado do James Moody. Uhum. E para mim, não sei se para os meus colegas, ficou um contraste enorme, porque ele era cool, né? Sim. Um estilo assim muito bonito e tal, mas destacar assim destacado, né? Quer dizer, sem muita sem emoção. Né? E o James Moody é o contrário. Tremenda emoção, tremendo calor. Né? Então, dá para dizer que um é da escola do Coleman Hawkins e o Zoot Sims é bem da escola do Lester Young. Exato. Então, o outro saque do quarteto é o Al Horn. Uhum. O Al Horn, os Zoot Sims e o Stan Getz, eles soam mais da mesma forma. Uhum. Quando você ouve é difícil saber quem é que. De qualquer maneira, o que me ficou dessa apresentação é que o Zoot Sims, que é um grande músico, ficou um pouco apagado pelo calor, pela chama do James Moody. Né? O James Moody com um som assim, muito semelhante
Aliás, ao do que nós comentamos hoje, do Jazz Test. O Illinois? Hein? O Illinois Jacket? Não o Illinois Jacket. O Jazz Test, companheiro do Art Farmer. O Benny Golson. Ah, sim. O som é muito semelhante. Um som quente e moderno. Uhum. Já no Piston, bom, um era Flicklehorn e o outro era o Piston. O Piston sendo o mestre, um dos grandes de todo o jazz. Mas eu achei que o Flicklehorn, Uhum. na apresentação, estava no mesmo top, talvez até um pouco mais criativo do que o Dizzy, um pouco apático. Essas são minhas observações. Uhum. Né? Que mais? É interessante o Clark Terry que ele toca a boquilha também, só do Flugelhorn, naquele momento em que Toca entra boquilha, sabe? ao palco Uma coisa maravilhosa. T-Bone Walker. O blues. Maravilhoso. E outra coisa maravilhosa, que você deve conhecer. Ele tocou um Stardust, que lembra muito a versão Stardust famosa do Lionel Hampton Uhum. e Big Band, na Califórnia, 40 e poucos. E esse concerto dá para dizer que tem algumas recriações, né? Ali, por exemplo, ao final, o Coleman Hawkins ele toca Barry and Soul, lembrando a gravação dele de 39, né? Que é um prenúncio do bebop. Então, ali é como uma homenagem, porque ali é já no fim de carreira dele. Então ele toca essa canção que ele tinha gravado há quase 30 anos nessa época. Eu achei que o Clark Terry estava inspiradíssimo. E o Dizzy Gillespie estava meio indiferente. Não, eu sempre gosto do Dizzy. Eu também. Meio indiferente, mas mesmo assim um tremendo criador de música. É um pouco isso, né? Quem ficou? Eu acho que, no geral, é isso. Por exemplo, ele anuncia ali de músico jovem, o Bob Crenshaw no baixo, o Bob Crenshaw, muito bom, né? Muito rápido, ele toca muito rápido. Esse tá vivo ainda, ele fez a maior parte da carreira dele, ele tocou com o Sonny Rollins, em alguns discos importantes, Sonny Rollins, The Bridge, entre outros. O Sonny Rollins, é claro, não teve muita sorte de ser contemporâneo do John Coltrane. Mas, olha, o mundo preferia ainda o Sonny Rollins, né? Mas o Sonny Rollins era outro fenômeno, eu adoro ele. É que o Coltrane tinha uma outra busca, misturou um pouco, né? Ele virou uma coisa meio religião, Coltrane. Eu digo, no final. Eu digo não só música religiosa, mas o Coltrane virou uma religião para os seguidores do jazz, né? Você mostrou aqui. Inclusive com símbolos. Sim, sim. Mas então, apresentação. Ok, obrigado. Esqueci de falar, mas também não precisa de Coleman e Benny Carter, duas grandes figuras. Sim. Ok. Mais do swing, né? Sim. Da era das big bands, né? O Benny Carter ficou bem associado às big bands. Aí o Coleman Hawkins, ele trafegou por tudo, né? Ele tinha um ouvido muito bom para pegar músicos jovens também. Sim, o Dizzy, no começo de carreira, tocou com ele, o Thelonious, o Max Roach, o pessoal do jazz moderno, do bebop. Charlie Parker. Ficaram nas mãos do Coleman Hawkins ali, que influenciou todos, né? Ele tem um som muito bonito também. Ainda aqui já era no declínio dele, né, em 67, mas ele ainda executando bem. Mas ali ele já estava com depressão e bebendo demais. Tava com umas bolsas nos olhos, né, enorme, a gente vê no concerto.